Dentro daquela classificação, e aí eu estou zoando o caderno de vocês todos, né? Que aí depois vocês têm que passar aí a limpo, né? Aí fala, volta, né? A pessoa com a mente confusa, não sabe o que é. Então, olha só, voltando para aquela classificação, a gente tem essas competências tributárias privativas, tem as competências tributárias comuns. E o que são essas competências tributárias comuns? Seriam tributos que poderiam ser cobrados por todos os entes federativos. A ideia é essa. Então, por exemplo, taxa ambiental. A taxa é um tributo que a gente cobra, que os entes federativos cobram, né? Em razão do exercício do poder de polícia ou pela prestação de um serviço público específico e divisível. A gente vai tratar de taxa mais para frente. Mas olha, quando o município, por exemplo, tem uma reserva municipal e cobra uma taxa para que as pessoas frequentem essa reserva, e essa taxa serve para manter ali a segurança, os guardas, a higiene, a limpeza, ele está exercendo o poder de polícia, certo? Ele exerce o poder de polícia e cobra uma taxa. Quando os estados, por exemplo, cobram a mesma taxa ambiental para parques estaduais, certo? Eu vou chutar tudo, tá? Vou chutar porque eu não sei. Mas, por exemplo, Floresta da Tijuca, eu acho que é um parque municipal. Acho, não tenho certeza, tá? Mas vamos supor que seja. Bom, o município pode cobrar uma taxa ambiental para você entrar lá, usar e tal, né? E aí, por quê? Porque tem um poder de polícia relacionado à preservação do meio ambiente ali. Aí você vai, por exemplo, em Itatiaia. Itatiaia tem um parque muito legal lá em Itatiaia. Eu não sei se ele é federal, mas eu acho que é estadual, né? É federal? É Parque Nacional de Itatiaia? Então é federal, Parque Nacional de Itatiaia. É razoável que a União cobre uma taxa e cobra de fato. Para você entrar no parque, usar as cachoeiras e tudo, você tem que pagar. Você vê, a mesma taxa ambiental é cobrada pelos municípios e pela União, certo? Então há quem defenda que a taxa seria um tributo de competência comum. Da mesma forma, a contribuição de melhoria, que é um tributo que está vinculado a uma obra pública que gera valorização do imóvel do contribuinte. Então, todos os entes públicos podem cobrar contribuição de melhoria. Então, seria um tributo de competência comum, certo? Bom, entenderam? Então, além desse, tem os tributos de competência residual. A competência residual seria aquela de poder criar tributos não previstos ainda na Constituição. A Constituição, ela permite, em 2 artigos, no artigo 154, inciso 1, esse é o primeiro, e no artigo 195, salvo engano, parágrafo 4º ou parágrafo 6º, confere para mim, por favor, 195, que a União poderá instituir impostos e contribuições para, parágrafo 4º, e contribuições para o custeio da Seguridade Social que não estão previstas ainda na Constituição, entendeu? Ela pode criar, pode prever, criar impostos e contribuições não previstos na Constituição. Essa é a competência residual, tudo bem? O primeiro é o 154, inciso 1, e o outro é o 195, parágrafo 4º. Obrigado, Ananias. Tudo bem? Então, isso seria uma competência tributária residual. Só a União. Beleza? E existe uma chamada competência tributária extraordinária. O que é a competência tributária extraordinária? É a competência para instituir tributos extraordinários. E quais são os 2 tributos extraordinários que a gente tem no Brasil? O que é um tributo extraordinário? Primeiro, tributo extraordinário é aquele que não pode ser cobrado em situações ordinárias.
Tem que haver uma situação extraordinária para que se admita a sua cobrança. Então, nós temos dois: o imposto extraordinário de guerra, tá? Só pode ser cobrado em caso de guerra externa ou sua iminência, e o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório só pode ser cobrado em caso de guerra, calamidade pública e investimentos públicos urgentes de relevância nacional. Tudo bem? Então, esses são tributos extraordinários, que também só podem ser cobrados pela União. Tudo bem? Então, são as 4 espécies de competência tributária: privativa, comum, residual e extraordinária. Isso que a doutrina ensina. Foi criada uma 5ª com a reforma tributária, mas eu quero segurar um pouquinho antes de falar dela, tá? Entenderam as 4 espécies de competência tributária? Bom, existe um jurista falecido há pouco tempo, chamado Hugo de Brito Machado, cearense. O filho dele está vivo, Hugo de Brito Machado II. Engraçado, né? Eles usaram essa terminologia quase real, né? Aí vai ter o Hugo de Brito Machado III, né? Achei interessante. Tipo Papa Bento XVI, né? Vai ter o Hugo de Brito Machado XVI. Então, o Hugo de Brito Machado II é o filho dele, que é um ótimo, excelente, um super jurista, sabe muito, tá? Mas o pai dele é uma lenda no direito tributário, o Hugo de Brito Machado. E o Hugo de Brito Machado, ele dizia que essa classificação é uma balela. Não serve para nada. Que, no fundo, todas as competências tributárias são privativas. E como é que ele desconstruía essa classificação? Ele dizia assim: olha, bom, qual é o primeiro tipo? Competência tributária privativa. Essa está certa, é a única que está certa. A competência tributária comum, na verdade, é uma competência tributária privativa na prática. Por quê? Porque a taxa, ela só poderá ser cobrada pelo poder de polícia e pelo serviço público que aquele ente público pode exercer. Então, por exemplo, pode um município cobrar taxa ambiental lá do Parque Nacional de Itatiaia? O município não pode, porque ele não tem poder de polícia sobre aquele parque. Pode, por exemplo, sabendo que o serviço de coleta de lixo urbana, coleta domiciliar de lixo, é um serviço municipal, pode a União cobrar uma taxa de coleta de lixo domiciliar federal? Não pode. Por quê? Porque ela não tem atribuição constitucional para exercer esse serviço público. Então, todas as taxas e todas as contribuições de melhoria estarão estritamente relacionadas às atribuições constitucionais daquele ente público. Entendeu? Esse exemplo da taxa ambiental é maravilhoso. Pode, por exemplo, vamos supor que o Campo de São Bento, aqui em Niterói, seja do município. Pode o Estado do Rio de Janeiro cobrar tributo sobre taxa ambiental do Campo de São Bento? Não pode. Entenderam? Então, mesmo as taxas e as contribuições de melhoria, pelo fato de elas só poderem ser cobradas por serviços públicos, obras e poder de polícia de atribuição daquele ente federativo, elas também são de competência tributária privativa. Entenderam a lógica da crítica dele? Entendeu, Gabi? Então, é isso. No fundo, por exemplo, a obra do metrô, pessoal, é de quem? É do Estado, tá? Obras de metrô é do Estado. Então, pode, por exemplo, o município de Niterói fazer um metrô Presidente Pedreira Carioca? Não pode. Quem pode fazer isso é o Estado do Rio de Janeiro. Então, se for feita essa obra e houver a valorização dos imóveis da Presidente Pedreira, quem é que pode cobrar essa contribuição de melhoria? Apenas o Estado, que fez a obra. Entendeu?
Então, mesmo no que a gente chama de competência tributária comum, no fundo, são competências tributárias privativas. O Hugo de Brito Machado insiste muito nisso. E vamos passar agora para as competências residuais. Qual é o único ente federativo que tem competência residual? Só a União. Então, no fundo, a instituição dos impostos residuais e das contribuições para a Seguridade Social residuais são de competência privativa da União, né? Qual é o único ente público que pode cobrar tributos extraordinários? A União. Então, o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório são de competência privativa da União. Entenderam? Então, para o Hugo de Brito Machado, e eu concordo com ele, todas as competências tributárias são privativas. No fundo, tá legal? Essa classificação é desnecessária, mas é utilizada na doutrina, então vocês têm que conhecer. Não apenas a crítica, né? Mas tem que conhecer, porque vocês vão ver em algum lugar alguém escrever de competência tributária comum. Tá legal? Não adianta eu ficar só reproduzindo os livros, eu acho legal a gente pensar criticamente também. Tudo bem? Agora a reforma tributária deu uma certa zoada nessa história. Porque a reforma tributária, ela criou um tributo novo, que é o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que está previsto no artigo 156A da Constituição, certo? E ele fala assim, 156A, lei complementar instituirá sobre bens e serviços de competência, instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e municípios. Ou seja, a gente agora não pode mais dizer, como o Hugo de Brito Machado, que todos os tributos são de competência privativa. A gente tem o IBS, que tem essa competência compartilhada, competência tributária compartilhada. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Mas é um tributo bem diferentão mesmo, uma mudança de paradigma completa. Tá? Por quê? Porque vai haver, de fato, uma participação de estados e municípios o tempo todo para instituição, fiscalização, cobrança, é de competência tributária compartilhada mesmo. Tá? Regulamentação, tudo bem? Então esse é um pouco diferente.